Olá pessoal, tudo bem? Gente, o nosso vídeo de hoje, ele interessa a todo mundo, inclusive a você. O assunto é extremamente relevante. Nós vamos falar sobre prosperidade. Quem não quer prosperar? Sobretudo nos nossos dias, né? Quem não quer a prosperidade? Quem não quer o conforto que o dinheiro dá? É errado ter dinheiro? A Bíblia nos proíbe de ter dinheiro? Não, não é? Inclusive, muitas pessoas diz algo que a Bíblia não diz. Eu já vi pessoas dizer, olha, a Bíblia diz, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor a ele. Prosperidade é bom, queridos. Poder dar uma vida de conforto para sua família, colocar o seu filho numa excelente faculdade, não é? Para que ele se forme, você poder ter uma boa residência, um conforto, um bom carro, poder uma vez por ano pegar sua família e ir para a praia, pegar um avião e fazer uma viagem ao exterior. Tudo isso é muito importante, tudo isso é bom e faz bem, inclusive a nossa alma. Mas eu quero começar esse vídeo contando uma historinha para vocês muito interessante. Essa história é verídica, eu conheço os personagens, a história aconteceu aqui em Goiânia e é muito interessante. A história de um jovem que queria muito prosperar. Ele foi criado no interior, numa situação assim de muita escassez, foi criado num lar humilde, a origem muito humilde, mas ele sempre quis prosperar. Ele sempre quis ter uma condição financeira boa para que pudesse dar uma vida melhor aos seus pais e oportunidade aos seus irmãos. Enfim, abençoar a sua família. Esse jovem aqui na capital, ele recebeu um convite de um colega de trabalho para ir numa igreja ouvir um testemunho de uma pessoa que saíra da pobreza para um lugar de muita prosperidade. E ele aceitou o convite, chegou lá, era um grande auditório, ele sentou assim bem no meio, bem de frente para o palestrante. E quando o palestrante começou ali contando o seu testemunho, a sua história de como ele saiu de um lugar de escassez para um lugar de prosperidade, ele ali começou a falar com ele mesmo. Ele olhava para aquele homem e dizia, eu conheço essa pessoa, esse homem não é estranho, eu conheço ele de algum lugar. E à medida que as lembranças foram vindo à sua mente, ele descobriu que aquele homem era um amigo seu de infância, que fora criada na mesma situação, com a mesma escassez. E aquele palestrante, agora, um dos diretores de um dos maiores bancos do mundo, um empresário muito bem sucedido, aplicando milhões na bolsa de investimentos. E quando terminou a palestra, ele procurou ali o seu amigo de infância e à medida que começaram a conversar, logo eles se reconheceram e ele fez uma pergunta ao palestrante. Ele disse, como que você prosperou? Como que você chegou a esse lugar de tanta prosperidade, saindo de um lugar onde eu saí? A nossa origem é de muita escassez, de muita pobreza. O palestrante perguntou para ele, você tem Bíblia em casa? Ele disse, claro que tem, eu sou um cristão. Ele disse, você já observou o livro de Provérbios? O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, no final do mês, você leu todo o livro. Provérbios foi escrito por Salomão, não é? Filho de Davi com Betseba. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Salomão governou Israel por 40 anos. A palavra Salomão significa aquele que traz a paz, ou aquele que pacifica, né? O pacificador. É isso que significa o nome Salomão. E Deus deu a Salomão uma sabedoria que, segundo as Escrituras, nenhum outro homem da terra, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, vai receber. Então Salomão, ele coloca no livro de Provérbios toda a sabedoria que Deus deu para ele. Eu vou repetir, sabedoria que nenhum outro homem na história humana vai receber. Foi Deus quem disse isso. Então ele reúne toda essa sabedoria no livro de Provérbios. Tem alguns salmos também de Salomão e tem também o livro de Eclesiastes. Mas se você começar a estudar o livro de Provérbios, você vai aprender, por exemplo, a ser o melhor marido, ser a melhor esposa, a cuidar bem dos seus filhos, honrar os seus pais, honrar a Deus. Você vai aprender a administrar dinheiro,
você vai aprender muitos princípios de administração. O livro de Provérbios está recheado de ensinos sobre administração. Você vai aprender a lidar com o dinheiro, não é? Só para você ter uma pequena ideia, Salomão ele diz que aquele que recorre ao agiota, ele se torna escravo. Salomão é contra você pegar dinheiro a juros e é contra também você emprestar a juros. Então ele te ensina a respeito do casamento, da família, de finanças, mas sobretudo a administração. Como você vai aprender sobre administração no livro de Provérbios? Simplesmente com o professor mais sábio da história. Depois você estude toda a história de Salomão, né? Pega ali 1 Reis, estude toda a história de Salomão, você vai ver a prosperidade desse homem, o que ele alcançou. Eu não quero ler nenhum texto com você no livro de Provérbios, eu quero ler 3 versículos apenas, fazer um rápido comentário em cima da vida de Salomão. Como que aconteceu esse processo? Como que foi o encontro de Salomão com o Senhor, onde o Senhor deu a ele toda essa sabedoria. Livro de 1 Reis, no capítulo 3, eu vou ler primeiro o versículo 3, só a primeira parte do versículo 3, que diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Salomão amava ao Senhor e obedecia ao seu pai. Salomão amava a Deus e andava nos princípios de Deus ensinado pelos seus pais. Verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres que eu te dê. Se Deus chegasse para você hoje e fizesse essa colocação, se Deus chegasse para você hoje e fizesse essa proposta, pede o que você quiser. O que você pediria para Deus? Saúde, uma vida longa, viver mais de 100 anos, riqueza, muito dinheiro, muita prosperidade, a riqueza da terra, a destruição dos seus inimigos. O que você pediria? Veja como que Salomão ganhou o coração de Deus. Olha, verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo. Primeira coisa que Salomão pede. Dá ao teu servo coração compreensível. Me ensina a compreender as coisas. Me dá graça para entender como que eu vou lidar com as pessoas, como que eu vou lidar com o seu povo. Aí ele continua. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Senhor, me dá prudência para discernir. Segundo, me dá prudência para discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Eu quero entender, eu quero discernir isso também para abençoar o povo, para julgar esse grande povo. É interessante que ele pede entendimento, ele pede sabedoria, né? Ele pede compreensão, ele pede prudência para entender entre o bem e o mal, com um propósito, para abençoar pessoas, para abençoar o seu povo, para julgar o seu povo. Olha a resposta de Deus para Salomão. Verso 10. Estas palavras agradaram ao Senhor. Deus gostou de ouvir, não é? O que Salomão pediu a ele, o que Salomão queria dele. Aí ele continua. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedistes estas coisas e não pedistes longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Deus deu a ele sabedoria, compreensão, entendimento. Deus se alegrou com o pedido de Salomão e abençoou ele com entendimento, né? Abençoou ele com discernimento, com justiça, ensinando a ser justo. Prosperidade está ligado com amar a Deus. Prosperidade está ligado com abençoar pessoas. Prosperidade está ligado com justiça.
amar a Deus, abençoar pessoas e ser justo. Preste atenção nisso. Nessas três coisas. Amar a Deus, abençoar pessoas e ser justo. É daí que vem a prosperidade. Não é? Se você quer ser próspero, estude o livro de Provérbios. Porque no livro de Provérbios você vai ver Salomão desenvolvendo exatamente essas três coisas. Amor a Deus, ele manda você honrar a Deus, ele ensina você a abençoar o próximo, não oprimir ninguém, pelo contrário, ser justo e abençoar o próximo. E ele ensina também a justiça, como você ser justo. A prosperidade é fruto de amar a Deus, é fruto de abençoar pessoas e é fruto de andar em justiça, ser justo com as pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe você e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.